اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Testemunho que ninguém merece adoração exceto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, Jazakumullahu khairan, e mais uma vez sejam bem-vindos às nossas aulas exclusivas para os novos muçulmanos. Como novo muçulmano, o meu irmão, a minha irmã, sem dúvida, vai deparar com algumas dificuldades. Estas dificuldades podem ser do tipo: o que dar prioridade? O que aprender primeiro? Na verdade, esse é um fenômeno normal na vida do muçulmano, principalmente o novo muçulmano. Por quê? Porque hoje nós temos o Alcorão já completo, temos a Sunna completa. Portanto, nós deparamos com uma vastidão de versículos, de hadices, aonde começar, como começar, fica difícil. Para o caso dos primeiros muçulmanos, principalmente aqueles que viveram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a coisa não era assim tão difícil, porque eles conviviam a cada dia com uma nova revelação. O Alcorão era revelado gradualmente. Um dia podia ser revelado um versículo, uma semana, 2 capítulos, durante um mês, um versículo ou 5, isso variava. E assim eles acostumavam-se, é que descia um versículo, eles estavam a aprender na hora. E dessa maneira, não sentiam como nós sentimos esta vastidão de versículos. Hoje, inshallah, vamos sugerir a você, porque é possível que a nossa ideia não seja válida para você, mas é apenas uma sugestão. O que dar prioridade? E vamos falar de 3 coisas muito importantes. Vamos dividir a nossa aula em 3 prioridades, neste caso. Primeiro, vamos dar prioridade à purificação, a tahara. Depois, a oração, a salat. E, finalmente, o alfabeto. Quero dizer que o irmão deve dar, em primeiro lugar, deve dar importância e prioridade à purificação. E quando falamos da purificação, nós devemos abrir 3 alíneas. Portanto, agora vamos omitir isto e vamos nos concentrar na purificação. A purificação aqui referida compreende a purificação íntima, B, a purificação aparente, C, a purificação mista. A
purificação íntima tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o coração e a mente. E isso significa que você, como novo muçulmano, deve evacuar do seu coração, tirar as crenças que você tinha antes de ser muçulmano, para no lugar delas colocar a crença pura, limpa, monoteísta islâmica. Não há dúvida que você cria em alguma coisa, você tem as suas crenças, e por não ser muçulmano, o Alcorão diz que as suas crenças não são certas. Se uma delas for certa, aí você vai confirmar com o percurso da sua vida. Mas nós consideramos que você tinha crenças adulteradas, falsas. Então, limpar as crenças do coração e colocar no lugar delas a crença islâmica. Limpar a mente, aquelas concepções erradas, aquelas tradições, costumes que você transportou desde a infância ou durante os estudos, mas que sejam errados. É possível que você tenha costumes ou tradições boas. Se for boa, você vai saber com o tempo. O Alcorão, a Sunna, vai lhe dizer que isto, apesar de no passado você não ter sido muçulmano, mas neste aspecto você estava correto. Esta é a purificação íntima, que se divide em limpar o coração e a mente. Vamos agora ver a purificação aparente. A purificação aparente tem a ver com a parte externa do seu corpo. Como é que você faz a ablução? Como é que você se purifica? Como é que você toma banho? Como é que a sua roupa deve ser conforme o Islã? E temos a purificação mista. Eu chamo por mista. Na verdade, esta nomenclatura é minha. Chamo por mista porque ela abrange a íntima e a aparente. Aqui falamos dos alimentos. Deixe-me preencher aqui. A íntima, falamos do coração e a mente. A aparente, falamos do corpo e a roupa. Aqui, na purificação mista, falamos dos alimentos. O que é que você, como novo muçulmano, deve comer? Porque no Islã existe uma seleção de alimentos. Há coisas que o muçulmano não deve comer. E se come, é em certas circunstâncias, em certas situações e por motivos imperativos. Então, esta é a primeira coisa que você deve dar prioridade. Logo que você se torna muçulmano, procure investigar. Procure investigar, pesquise isto, seja na internet, hoje temos essa facilidade, ou melhor ainda, diante das pessoas muçulmanas indicadas, os sheikhs, os professores e todos aqueles que têm uma informação correta sobre o Islã. Eles podem lhe indicar sobre esta purificação. Então vamos para a segunda coisa. Mas acho melhor, antes de irmos para a segunda coisa, apresentar uma referência do Alcorão que venha dar credibilidade a isto que estou a dizer agora. A purificação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala ama os arrependidos e ama os purificados. Temos aqui duas pessoas que Allah ama. E estas duas pessoas podem ser a mesma pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala ama muito aqueles que se arrependem, que deixam a perdição e seguem o caminho de Allah.
Allah gosta deles, ama eles. E Allah subhanahu wa ta'ala ama aqueles que se purificam, íntima e aparentemente. E você, como novo muçulmano, na minha maneira de entender este versículo, você é a pessoa mais indicada, você é a pessoa mais referida neste versículo. Porque você saiu de uma religião em que você estava perdido e arrependeu-se, escolheu o caminho de Allah. Então, nesse caso, você está na lista dos arrependidos. Estando no Islã, você precisa de purificar-se. E se juntar estas duas coisas, o arrependimento e a purificação, você merece o amor de Allah, de dois lados, do lado do arrependimento e do lado da purificação. Este é o versículo que fortifica, confirma a necessidade de você dar prioridade à purificação. Faça um esforço para aprender as matérias que venham encaixar na sua vida a purificação. E até podemos buscar mais detalhes sobre os tipos de purificação. No Alcorão nós encontramos, por exemplo, na purificação íntima, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Será bem sucedido aqui neste mundo e no outro mundo a pessoa que purificar o seu íntimo, a sua alma e a sua mente. E será mal sucedida a pessoa que manchar o seu espírito, a sua alma, o seu íntimo. Essa é uma prova do Alcorão sobre a purificação íntima. Se formos a ver a purificação aparente, corpo e a roupa, Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta Muhammad, logo nos primeiros versículos revelados em Meca, só para ver como é necessário você se purificar. Allah disse ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, purifica a tua roupa, purifique as tuas vestimentas, do tipo, não deixar a sua roupa arrastar-se no chão, não deixar o seu turbante ou qualquer coisa que você põe arrastar-se no chão, no caso do homem, é uma maneira de purificar. Não deixar a sua roupa manchada com salpicos de urina, é uma maneira de purificar. E se formos a buscar a purificação mista, encontramos também no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. Comam as coisas que existem na terra, das coisas que existem na terra, comam o que é permitido e o que é bom, o que é limpo. Então nós temos aqui a purificação de uma forma generalizada e detalhada. Por isso, a partir destes textos alcorânicos, eu acho que você, como novo muçulmano, deve dar prioridade à purificação, seja ela íntima, aparente ou mista. Agora vamos ver a segunda coisa que você deve dar prioridade na sua nova vida como muçulmano. Dizíamos que a segunda coisa é a oração. A sua. Como novo muçulmano, você deve dar prioridade à aprendizagem do salat. Você deve aprender corretamente a orar. Aprender a orar corretamente. Fazer muito esforço para aprender o salat. Como é que se faz? Quais são os movimentos obrigatórios? Quantas unidades cada salat tem? Quais são os horários certos que é para você fazer o salat regularmente? Cada salat no seu devido tempo. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse:
وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. Ó muçulmanos, saibam que a vossa melhor ação, a vossa melhor obra na vida é o salat. Se o salat é a nossa melhor obra, o salat merece prioridade. Até devia ser a primeira coisa, mas eu adiantei a purificação porque o salat feito sem purificação não tem validade. Eu devia dizer que a primeira coisa que o novo muçulmano deve aprender é o salat, mas eu disse é a purificação e dividi a purificação em 3 alíneas. Numa delas encontramos a purificação requerida no salat. E aqui, para você entender melhor, não precisa de esperar a purificação completar-se para começar a fazer salat. O que você deve fazer é aprender o salat, acompanhar-se com os mais antigos, os que têm experiência, mas sem deixar a purificação de lado. O profeta Muhammad disse que o salat é a nossa melhor ação. E os teólogos muçulmanos, as pessoas que têm mais conhecimento do Islã, as pessoas que aprofundaram o estudo do Alcorão e da Sunna, chegaram à conclusão que o salat silatun bayna al-abd wa rabbih, é o elo de ligação. O salat é que liga entre o servo, nós pessoas, e o seu Senhor, o nosso Criador. O salat é a maneira específica que Deus escolheu para comunicar com o ser humano. Quer dizer, mesmo aquele que não faz salat pode falar com Deus, mas está a falar de uma forma não oficial. A forma oficial de apresentar-se diante de Allah é fazendo oração. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna hadhihi salat", na verdade esta oração, este salat, "la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas", não é aceite dentro dela, a oração, não é aceite qualquer tipo de conversa ou palavra humana. Ou seja, ninguém está autorizado a falar com o outro durante o salat, porque você está no momento em que apenas comunica-se com Allah. إنما هي التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، ou como قال عليه الصلاة والسلام. O salat é composto por palavras do tipo glorificação a Allah, enaltecimento a Allah, a recitação do Alcorão, que é a palavra de Allah, e mais nada. Então, você, como novo muçulmano, não deixa de ser humano, e todo ser humano tem dificuldades, tem preocupações. Você vai enfrentar dificuldades e há de ver que, apresentando depois da oração ou dentro da oração, você sente-se aliviado. Allah subhanahu wa ta'ala, sobre o salat, fala-nos de uma coisa muito importante. É que você, por ser um novo muçulmano, você traz alguns vícios, alguns costumes, algumas práticas que você mesmo quer se livrar delas, você quer deixar, mas porque passou muito tempo a fazer, você sente-se dificultado, você sente-se preso. O Islã diz que você não pode fazer isso e você já estava acostumado. Como se livrar dessas coisas? O salat desempenha um grande papel para libertar a pessoa dos vícios anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar". O salat que é cumprido na íntegra, regularmente, com toda a rigorosidade e assiduidade, este salat impede a pessoa de cometer maldades e imoralidades. Imoralidades do tipo costumes como adultério, jogos de azar, não é? Bebidas alcoólicas, maldades do tipo matar pessoa, agredir, insultar. Você estava acostumado, mas tornou-se muçulmano e esses costumes ainda continuam na sua mente. E se calhar o seu coração lhe diz: que tal, mais uma vez, só desta vez e não faça mais. O salat,
vai lhe ajudar a abandonar isso. Eu não vou aqui dar muitos exemplos, mas vou lhe dizer que se você quer livrar-se dos maus hábitos, faça o Salat na hora certa e faça o esforço de fazer o Salat na companhia dos outros. Então o Salat é a ação indicada para impedir a pessoa de cometer maldades. Em seguida, vamos ver a terceira coisa, que é o alfabeto. O alfabeto árabe. Deixe-me eu dizer uma coisa muito importante. É provável que você esteja a pensar que alfabeto árabe por quê? Fazer o quê? Eu não quero aprender árabe. A questão aqui não é de aprender árabe. O alfabeto árabe não é para aprender árabe, nem a falar, nem a escrever. O objetivo principal desta minha sugestão é que se você aprende o alfabeto árabe e vai, a cada dia que passa, progredindo nesta aprendizagem, você chegará ao ponto de ler pessoalmente o Alcorão. Você vai aprender a ler o livro do seu Criador na língua original em que foi revelado. Você vai poder sentir o sabor da leitura do Alcorão, assim como foi revelado. Você pode estar a ler traduções, você não está a ler Alcorão, você está a ler tradução, que Alcorão é o texto original em árabe, o resto são traduções. E nenhuma tradução, quero lhe dizer a verdade, nenhuma tradução vai ao sentido real da língua árabe, que a língua árabe é muito rica. Isso pode parecer absurdo, né? Mas para uma pessoa que não é árabe, que aprendeu o árabe e consegue comparar entre a tradução e a original, o que eu estou a falar agora, ele está a perceber muito bem. Esta é uma coisa que não só ouvi de pessoas, eu também provei. Eu não sou árabe. A língua árabe não é minha primeira língua, nem o português é minha primeira língua. Eu tenho minha língua tradicional, meu idioma. O português para mim é a segunda língua. Depois vem o árabe e mais outras pequenas coisas. Mas o que eu sinto quando leio o Alcorão em árabe, em nome de Allah, é milhões de vezes superior àquilo que eu leio quando abro a cópia ou a tradução do Alcorão em qualquer língua que for. Então, se você der prioridade a aprender o alfabeto árabe com o objetivo de ler o Alcorão, você vai ter muitas vantagens. Uma delas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." O melhor de vocês muçulmanos, e você já é muçulmano, você é novo muçulmano, está na lista dos muçulmanos. O melhor de vocês muçulmanos é aquele que aprende o Alcorão e ensina o Alcorão. Vamos deixar o ensinar. Para o seu caso agora é aprender. Aprender a ler. Com o tempo você vai aprender a entender. Entender quando aprende-se. Neste caso eu me limito a aprender a leitura. Aprender a ler. Porque em frente temos um hadith. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi." Aquele que recita, aquele que lê o Alcorão e é perito na leitura, ele lê de forma eloquente, de forma, portanto, correta, essa pessoa perante Allah já terá alcançado o nível dos anjos. E que anjos? As-Safar, embaixadores, anjos que trazem ordens de Allah do céu para a terra, aqueles que percorrem o universo cumprindo com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Você chega a esse nível só por ler o Alcorão.
والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. E aquele que lê, recita o Alcorão, apesar de ler, a pessoa tem dificuldades, do tipo, a pessoa aprendeu, mas ainda não aperfeiçoou, e apresenta situações como gaguejar ou pronunciar mal a palavra, mas ele traz aquela preocupação, tem aquela ansiedade de recitar corretamente. Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe recompensar 2 vezes. A leitura, por mais fraca que seja, e a preocupação em aprender. Então tudo isso começa pelo alfabeto. Esses hadiths todos que eu estou a apresentar começam pelo alfabeto. Sim, você pode dizer, mas a pessoa pode ler o Corão sem estudar, porque o profeta não sabia ler nem escrever. O profeta recebeu diretamente do anjo e Allah prometeu a ele: "Sanuqri'uka fala tansa", nós vamos lhe ensinar o Alcorão e você jamais esquecerá. O Alcorão desceu diretamente para o coração dele, para a mente dele. É diferente da nossa situação. É preciso aprender. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando mudou de Meca para Medina, uma das primeiras coisas que ele fez foi incentivar a aprendizagem da escrita e da leitura. Depois da primeira batalha que ele enfrentou com os pagãos de Meca, e ele capturou, portanto, os muçulmanos capturaram alguns descrentes, o profeta disse: aquele que puder ensinar 10 crianças a ler e escrever está livre, não será morto. E aí surgiram 14 pessoas e cada pessoa ensinava 10 pessoas, 10 crianças ou 10 adultos muçulmanos. 14 vezes 10 já eram 140 muçulmanos que sabiam ler. Só não ficava livre sem mostrar que na verdade a pessoa a quem ensinou já sabe ler e escrever. E estes 140 ficaram a ensinar os outros. É preciso, é necessário, é importante. Não vou dizer que é obrigatório, mas é importante você aprender o alfabeto árabe, principalmente para aprender a ler o Alcorão. E uma coisa você não está a fazer ideia. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que recitar, aquele que ler, não é ler, aquele que pronunciar uma letra do Alcorão, uma, por essa uma tem 10 recompensas. Você já imaginou? Bismi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tudo isto vezes 10. Só por dizer Bismillahirrahmanirrahim, cada letra vezes 10. E você, antes de ser muçulmano, você só falava, imitava o que o professor diz, palavras humanas, memorizava. Passou toda a vida só a falar palavras de pessoas. E está aqui uma oportunidade para você falar as palavras do seu Criador. Aquilo que Allah falou lá no céu e entregou ao anjo. O anjo veio recitar para o profeta para as pessoas. Hoje já está em sua casa. Aproveite esta chance para apagar aqueles dias em que você passou a falar coisas que não tem nada a ver com o que vai lhe dar o bem nesta e na outra vida. Aproveite para falar o que Allah falou através da recitação do Alcorão. Por isso eu dizia que é muito importante dar prioridade ao alfabeto. Conclusão. Vamos dar uma pequena volta naquilo que falamos. A purificação como prioridade, a oração como prioridade, o alfabeto como prioridade. Se você purificar o seu íntimo e a sua mente, você vai ter frutos. Vai ter frutos. Se limpar aquelas falsas crenças do seu coração e se limpar aquelas más concepções da sua mente, você estará muito livre e muito leve,
porque estará a pensar corretamente sobre Allah. Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de pessoas que pensam mal dele. São pessoas yadunnuna billahi ghayra al-haqq dhanna al-jahiliya. São pessoas que pensam mal de Deus porque estão cheias de ignorância. Deus é Deus, mas quem lhe disse que Deus é? O que Deus é, Ele falou no Alcorão. Tudo que você pensava sobre Deus fora da mensagem do Alcorão está errado. E você não vai me dizer que não falava de Deus, você falava muito de Deus. Ah, Deus é Pai, quem lhe disse que é Pai? É Deus, faz aquilo, quem lhe disse que faz aquilo? O que Deus é, o que Deus faz, vai buscar no Alcorão. Se você não purifica o seu coração daquelas falsas crenças, se você não purifica a sua mente das más concepções, você continuará a andar falsamente. Isto é, você continuará a pensar mal de Deus. O Shaitã vai aproveitar o seu raciocínio para imaginar coisas que não existem e dizer que Deus é assim. Começa a pensar que Deus é misericordioso, Ele cuida das suas criaturas, Ele tem muita pena. O Alcorão diz que Ele é misericordioso, mas também quando Ele zanga, o seu castigo é muito severo. Essa é uma má concepção. Andar pensando que Deus só tem pena, Ele é misericordioso, portanto, todos que morrem vão para o céu. Então, por que existe o inferno? São más crenças, más concepções. A oração, quando você põe em prática a oração regularmente, se calhar você não sente isso, porque não está concentrado. A oração alivia o íntimo. A oração, quando você cumpre, alguma coisa aparece na sua mente, no seu coração, como se você se tivesse livrado de um grande peso. Sempre que a gente faz oração, sentimos um alívio. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ordenasse ao Bilal para fazer o chamamento à oração, ele dizia: Arihna biha ya Bilal. Ó Bilal, faça o chamamento, queremos descansar, queremos nos aliviar. Faça o chamamento para a oração, queremos nos aliviar. A oração alivia o íntimo. E o alfabeto, se você der prioridade, estará a cumprir na íntegra a primeira ordem que Allah enviou ao seu profeta Muhammad. A primeira palavra que o profeta Muhammad recebeu de Allah foi Iqra, leia. Leitura oral. Mas existe a leitura visual, que hoje é muito importante. Isso quer dizer que todo muçulmano deve estudar. E quando se fala de ler, estão lá as letras do alfabeto. Neste caso, alfabeto árabe. Neste caso. Então, estas são as três coisas que eu trouxe para você, novo muçulmano, nova muçulmano, como sugestão. São estas três coisas que você deve dar prioridade. Eu não disse que não hajam outras, mas como um conselheiro para você, eu sugiro estas três coisas. E até a próxima aula, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê compreensão e orientação e nos segure, nos proteja em todos os nossos passos, até que chegue o dia em que vamos encontrar a Ele com o coração limpo, a mente limpa e o corpo também limpo, porque Allah subhanahu wa ta'ala prometeu purificar no dia de Qiyamah aqueles que seguem o seu caminho. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا